Paulo escreveu à igreja de Corinto, segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 15. Primeira carta aos Coríntios 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos ler o capítulo todo. Ele é bem extenso, tá? Os irmãos podem acompanhar a leitura, porque neste domingo de Páscoa nós falaremos sobre a ressurreição de Cristo, amém? 1 aos Coríntios 15. Nós vamos ler o capítulo todinho, tá? Diz assim, ó: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, é isso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo
todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando ele vier os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nós nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. O corpo da ressurreição. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, e os peixes outra. Há corpos celestes e também há corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro das estrelas. As estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semelhante em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Oremos. Senhor Deus, que palavra! Essa palavra por si só ela já fala, Senhor. Que sabedoria, que inspiração Tu deu ao Teu servo Paulo, Senhor, para ele nos revelar as coisas a respeito da morte, da ressurreição, dessa forma tão brilhante, dessa forma tão fascinante, dessa forma tão clara. É como se nós tivéssemos um véu descortinado diante de nós, e tudo sendo mostrado às claras, Pai. Obrigado por essa revelação, porque hoje nós sabemos o sentido da vida, nós sabemos porque estamos aqui, para onde vamos, nós sabemos o sentido da morte, nós sabemos que é necessário morrer, para que esse corpo, que é somente uma semente, possa gerar um novo corpo, um corpo celestial, incorruptível, não sujeito às mesmas debilidades, deficiências, doenças, restrições que nós temos nesse corpo, Pai. Obrigado, porque isso nos dá uma esperança com relação àqueles que já foram, que nós desejávamos estar aqui conosco, mas nos dá a esperança que um dia os veremos novamente. Obrigado, porque isso também nos dá uma esperança com relação a nós. Sabemos que ainda que nesse mundo nós passemos pelas dificuldades, pela série de problemas que nós enfrentamos a todo dia, doenças, pragas, enfermidades, deficiências, sabemos que tudo isso é necessário para que esse velho corpo corruptível se desfaça e fique somente a semente para ser semeado um novo corpo espiritual. Muito obrigado, porque assim a vida se torna mais fácil de se viver, Pai, quando nós temos essa esperança. Amém. Queridos, hoje é uma mensagem especial, tá? É mais uma mensagem, não um estudo como nós estamos acostumados a fazer aos domingos pela manhã, por causa da data especial, Páscoa, a ressurreição de Cristo, né? Então eu resolvi trazer essa palavra, que é uma palavra sobre a ressurreição. Queridos, lendo esse texto, quantos já tinham lido esse capítulo todinho da carta aos Coríntios, no capítulo 15? Quantos já tinham lido ele inteiro? Poucos, né? Rico, né? Coisa... Eu fico pensando, que sabedoria Deus deu a Paulo. Paulo não tinha o Novo Testamento ainda. Paulo só tinha o Antigo Testamento. De onde ele tirou essa sabedoria? Hoje nós entendemos plenamente o sentido da morte de Cristo, entendemos a ressurreição, mas nos dias que Paulo escreveu essa carta, ele não tinha o Novo Testamento como nós temos para nos basear nossa fé, entender. Paulo foi aquele que foi resgatado pelo Senhor Jesus Cristo depois de todos os outros apóstolos, e Paulo foi o vaso escolhido para nos trazer revelações a respeito da salvação, como nenhum outro apóstolo ou discípulo do Senhor. Paulo, gerado fora do tempo, como ele diz, o último dos apóstolos, ele se considerava menor, ele se considerava indigno de ser um seguidor de Jesus, porque outrora ele havia perseguido os cristãos, ele havia matado os cristãos, ele estava presente, participou da morte de Estevão, o primeiro mártir dos cristãos, ele saía em perseguição aos cristãos para matar os cristãos, e matou muitos, mas um dia, ele teve encontro com Cristo vivo e ressurreto na estrada de Damasco, e Cristo apareceu diante dele, numa visão, perguntando a Paulo, que antes era chamado Saulo. Saulo quer dizer pequeno, menor.
Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar ou teimar contra os aguilhões. O que é um aguilhão? Alguém sabe? Alguém aqui já morou na roça, fazenda? Aguilhão, alguém sabe o que é aguilhão? Aguilhão é aquele instrumento pontiagudo, uma vara pontuda, para você espetar o boi, quando o boi não quer andar, ou quando o boi quer ir para outro caminho. O boi leva uma aguilhoada. Então, Jesus na visão perguntou para Paulo: Paulo, por que me persegue, Saulo? Duro é para ti recalcitrar. Olha que palavra difícil, recalcitrar. Mas como nós estamos numa escola dominical, recalcitrar é a mesma coisa que teimar. Duro é para ti ser teimoso contra as aguilhoadas que eu estou te dando, Paulo. Você ainda não está percebendo, Saulo? Saulo deve ter sofrido barbaridade quando viu Estevão, o primeiro mártir, ser morto, e olhando para o céu, disse: Senhor, perdoa esses homens pelo que estão fazendo, e recebe o meu espírito na glória. Aquelas palavras devem ter ficado martelando na cabeça de Paulo. Paulo deve ter pensado, como muitos pensam hoje: sabe, a maior prova, a maior evidência da morte e ressurreição de Cristo somos nós, suas testemunhas. Foram os discípulos, as testemunhas de Jesus. Que alguém já disse sabiamente: ou essa história da morte de Cristo e ressurreição é uma grande mentira, ou que os seus discípulos souberam apregoar muito bem e trazer essa história até os dias de hoje, ou a história de Cristo é uma grande mentira e os seus discípulos são homens loucos para acreditar nessa mentira e pregar essa mentira tão bem, ou a história de Cristo é a maior das verdades do mundo. Porque como alguém teria coragem de dar a sua própria vida para pregar uma causa que não é a verdade? Como alguém morreria por uma causa se essa causa fosse mentirosa? Como alguém exporia a sua vida, correria risco de vida e até morreria por algo que não fosse uma verdade? Você teria coragem de morrer por uma mentira? Ninguém tem, né? A gente dá a vida pela verdade, a gente vai até a última consequência para sustentar uma verdade, dá a vida por aquela verdade, mas a gente jamais morre por uma mentira, não vale a pena. Então, das duas uma: ou a história de Cristo é mentira e aqueles homens eram loucos para dar a sua vida por uma mentira, ou é a história mais verdadeira do mundo e aqueles homens então se doaram, se deram por essa verdade. Nós preferimos ficar com a segunda hipótese, que a morte de Cristo, a ressurreição dele é a maior das verdades do mundo, e nós damos a vida por essa verdade. Nós estamos aqui, nos abstemos de tantas coisas, renunciamos a tanta coisa na vida, estamos aqui no domingo pela manhã, fazemos todo o possível para estar na comunhão total com o Senhor todos os dias, evitando as coisas que nos afastam dele, por causa dessa verdade. Não é mesmo, queridos? Olha, por quê que nem todos acreditaram no fato da ressurreição? Porque os judeus resolveram espalhar uma mentira, que Cristo não havia ressuscitado, que simplesmente à noite seus discípulos foram lá, subornaram os guardas, como já havia naquela época, né, o suborno, né? Subornaram os guardas, deram lá um dinheirinho para eles, ó, dá licença aí, ó, pega esse dinheiro, nós vamos entrar, tirar o corpo dele e sumir com o corpo dele. E essa mentira foi pregada, foi falada pelos judeus. Olha, essa história que Cristo ressuscitou é mentira desses discípulos, foram eles que vieram à noite, subornaram os guardas e levaram o corpo do Senhor Jesus.
E eles inventaram essa mentira para que o povo não cresce que realmente Jesus havia ressuscitado. Mas como Paulo mesmo, o apóstolo, falou, não tem como negar esse fato, porque além dele ter aparecido às mulheres, além dele ter aparecido aos 12 discípulos, ou 11, porque um havia se suicidado, porque ele apareceu às mulheres, apareceu aos 11 discípulos, apareceu para mais 500 pessoas de uma vez. Olha, mais de 500 pessoas viram o Senhor Jesus ressurreto. E por fim apareceu a Paulo. Então não tem como negar. Se houvesse 2 testemunhas da ressurreição dele, já seria suficiente. Mas além de todos os discípulos, que poderiam ser considerados testemunhas não confiáveis, que eram amigos de Jesus, ele apareceu, ele fez questão de aparecer para mais 500 pessoas. Olha, 500 pessoas viram o Senhor Jesus ressuscitado. Então não tinha como negar esse fato. Mas os judeus propagaram essa mentira. Olha, foram eles que vieram aqui tirar o corpo do Senhor Jesus. Aí o apóstolo Paulo, nessa brilhante defesa do Evangelho, eu vejo esse capítulo 15 aqui como a mais brilhante apologia ao Evangelho, uma defesa apologética de Paulo, todo brilhantismo, inspiradíssimo, sabedoria pura. Depois releiam esse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, é tremendo. Paulo, ele vai fazendo as colocações, dizendo assim: olha, suponhamos que Cristo não tenha ressuscitado, então é vã a nossa pregação, é vã o nosso esforço, tudo isso que nós estamos fazendo não tem valor. Paulo ainda cita até mesmo outras seitas que na época de Paulo batizavam as pessoas pelos mortos. Sabe o que é isso? Hoje nós temos uma seita que ainda batiza pelos mortos. Sabe qual é? Estamos numa escola para aprender, na igreja dos Mormons, aquela que você vê escrito ali na parede: Igreja de Jesus Cristo, Igreja do Senhor Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Ali não tem nada de Jesus, não tem nada de santos. É uma tremenda seita. Ali é a igreja ou seita do Dr. Joseph Smith, o fundador dessa bagaceira que leva muitos para o inferno. A igreja dos Mormons, ou dos Mormons, que não são nem frio nem quente. Era melhor ser chamado de Mormons, os Mormons, né? Eu trabalhava numa empresa quando eu era adolescente, ali tinha eu de evangélico e tinha um Mormon. O Mormon só dava mau testemunho, passava a noite na farra com os amigos, chegava no dia seguinte lá de ressaca para trabalhar. Era o Bill. Os amigos falavam: olha, seu irmão, nós tínhamos que levar ele carregado ontem para casa, tomou todas, ó. Teu irmão é um pingoso, ele não é crente não, você pode ser quente, mas ele é morno. Ó, você é o quente, ele é o morno, porque de crente ele não tem nada. Eu falei: ele realmente ele é morno, ele é mormon, ele não tem nada de irmão meu não. Não confunda as coisas. Então, mas os Mormons, não querendo falar mal, mas eles têm um livro à parte, é chamado o Livro dos Mormons. E nesse Livro dos Mormons, que tem algumas partes da Bíblia e outras inventadas por esse doido maluco Joseph Smith, que ele disse uma certa vez assim: ele disse assim: olha, eu recebi uma revelação, eu recebi uma visão, na qual uns homenzinhos que pareciam ser uns alienígenas, seres de outro planeta,
eles vieram até mim e me transmitiram as palavras e mandaram eu publicar. E aí ele publicou o livro dos mortos, dizendo que foi uma mensagem recebida através de uns seres que pareciam uns extraterrestres. Era maluco, cara. E Joseph Smith então iniciou essa seita. E no livro dos mormons há uma prescrição que deve ser seguida pelos seus membros, a de se batizarem pelos mortos. Ele diz assim: você teve um parente, uma mãe, um avô que morreu e não havia se convertido aos mormons? Seguinte, há esperança para ele ou para ela. Você irá se batizar, ainda que você já tenha se batizado, você irá se batizar em nome dessa pessoa. E eles fazem isso, ou seja, se batizam pelos mortos. Por exemplo, se eu tenho uma mãe, um pai que morreu sem Cristo, eu falo, vou lá, eu quero me batizar em nome da minha mãe, em nome do meu pai que morreu sem Cristo, para que ele seja salvo, para que ele ressuscite e tenha vida eterna. Aí eu vou lá e me batizo. Eu estou me batizando em nome da minha mãe, eu estou me batizando em nome do meu pai que morreu. É isso, o batismo pelos mortos que Paulo fala aqui na primeira carta aos Coríntios 15. Vocês sabiam disso? Pois é, esse é um maluco mesmo, né? Então, Paulo usa isso, que naqueles dias já haviam seitas que faziam isso. Paulo usa isso e diz assim: olha, se Cristo não ressuscitou dos mortos, então por que então se batizam pelos mortos? Eles estão fazendo isso em vão. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança, porque se Cristo não ressuscitou, ninguém vai ressuscitar. Será que nós somos melhor que Cristo? Se ele que era Cristo não ressuscitou, será que nós vamos ressuscitar? Mas a verdade é que Cristo ressuscitou, e se Ele ressuscitou, Ele deu essa esperança que também nós vamos ressuscitar, porque Cristo foi apenas a primícia dos mortos, o primeiro dos mortos a ressuscitar, e depois seremos nós. Ora, Paulo usa uma verdade inegável. Quando você tem uma árvore, uma planta, essa árvore nasceu do quê? De uma semente. Vamos pegar aí um pé de manga. O pé de manga nasceu... Não, manga não fica legal porque manga nasce do caroço, que não deixa de ser semente, né? Mas vamos pegar aí o pé de goiaba. Você joga a semente de goiaba na terra e nasce um pé de goiaba. Só que para aquela semente gerar o pé de goiaba, ela precisa o quê? Morrer. E Paulo usa o exemplo do trigo. Pega uma espiga de trigo. De onde que veio aquela espiga tão bonita, perfeita? Veio de uma semente de trigo que caiu na terra, mas aquela semente, para nascer um novo pé de trigo, ela precisou o quê? Morrer. Então a ressurreição é isso. As coisas espirituais correm em linha paralela com as naturais. Assim como no mundo natural, no mundo vegetal, para uma nova planta nascer, uma semente precisa cair na terra e morrer, porque a semente morre literalmente. Ela resseca, ela abre, daí lá de dentro começa a sair então o rebento da nova planta. Eu acho lindo, tudo que é da natureza eu me amarro, eu fico observando. Outro dia, de um caroço de manga caído ali na terra, saiu um pezinho, uma folhinha, ele foi crescendo. Olha que lindo, ó. Estava nem plantado o caroço, estava em cima da terra e já começou. Aí já tirei, já plantei na frente, está crescendo. E ela cresce. Então, olha só que lindo. É a mesma coisa que acontece no mundo espiritual. Para eu ganhar um novo corpo, um corpo celestial, um corpo incorruptível, um corpo livre dessa podridão. Nosso corpo é podre, é cheio de verme, cheio de bicho, tem bilhões e bilhões de bactérias, mais bactéria ruim do que os anticorpos bons. Tem bilhões e bilhões de bactérias. Nosso corpo é uma máquina de verme, nosso corpo é podre que só ele. Depois de morto, olha, 2 dias, um dia, 2 já começa a cheirar mal, começa a sair bicho de dentro. Nosso corpo, olha, é terrível. A gente carrega uma fábrica de verme, bactéria e tanta coisa ruim dentro de nós. Nosso corpo é sujeito às doenças, nosso corpo é sujeito à morte, tanta coisa ruim. Então é necessário que esse corpo morra.
como uma semente morre, para nascer um corpo novo, um corpo celestial, um corpo incorruptível, um corpo, olha, novo, diferente de tudo. É por isso que nós temos uma compreensão diferente a respeito da morte. A morte é uma coisa dolorosa, a morte, porque a morte em si, o nome já diz, morte é separação. A morte causa separação daqueles entes queridos que partiram, mas no sentido original, no sentido mesmo, é a separação do corpo e da alma. O corpo volta para a terra que o deu, o corpo volta para o pó, porque ele é pó. Há no nosso corpo mais de quase 20 elementos químicos que estão presentes na terra. Então nosso corpo é pó, é terra, então precisa voltar para a terra. Mas aí dali desse corpo nasce um novo corpo, que é um corpo novo, diferente, glorificado, como o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, dali ele levantou um novo corpo. Ele atravessava a parede, não precisava abrir porta para entrar. Ele estava num lugar, de repente sumia, aparecia em outros. É um corpo sem as limitações físicas, geográficas, humanas, não tem limitação. Eu posso estar aqui, voar, estar ali, coisa incrível, como o Senhor Jesus Cristo, os discípulos trancados, as portas fechadas, janela fechada, tudo fechado. De repente o Senhor Jesus entra, aparece no meio dele. Por onde ele passou? Pelas paredes. Assim como o túmulo não o deteve, as paredes também não podiam deter. Aí ele estava ali conversando, até peixe, pão comeu com ele. De repente, cadê Jesus? Sumiu de novo. Aí aparecia em outro lugar, aparece ali, e ali, olha, coisa interessante. Então, mas Jesus precisou primeiro morrer. O grão, ele mesmo falou, olha, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se caindo na terra vier a morrer, esse dá muitos frutos. Jesus ali explicou tudo. Eu preciso morrer para mim ressuscitar, gerar outros frutos. Nós também precisamos morrer. Ou você quer carregar esse corpo por resto da eternidade? A pessoa o pior castigo para nós seria viver uma vida inteira aqui na terra, com todos esses problemas, doenças, enfermidades, limitações, dores. Seria um castigo. Por isso que eu digo que a morte para nós, quando chega o tempo, a idade, é uma bênção de Deus, é um presente de Deus. Deus fala, pronto, chegou a hora de trocar de casa, deixa eu destruir essa casa para te dar uma casa nova. Sim. Mas no nosso corpo, Deus tem escolha. Não é todos os corpos, não é todos os corpos que vai para a doutrina. A metade deles, se for possível, a metade, porque as outras metades já era. Deus não vai acolher todos. Ah, sim, tem os escolhidos, né? Tem os escolhidos. Exatamente, nós íamos chegar lá. Mas veja bem, a morte, para nós, eu falo para nós aqui que escolhemos a vida, né? Escolhemos Jesus. A morte para nós é uma bênção, né? É a mesma coisa que trocar de casa. Quem não gostaria de trocar uma casa velha por uma casa nova? A morte é só isso. Você vai trocar de você vai trocar de casa. Essa casa tua está muito velha, está muito acabada, derrubada, está capengando. Vamos trocar essa casa? Está na hora, né? Você vai ganhar uma casa nova. Quem que não gostaria? Só que o nosso mundo é diferente. Jesus fala, você vai morrer. Eu, não, Senhor, não. Você vai morrer, não, por favor, deixa eu continuar com essa casa velha. Eu gosto dessa casa, cair nos pedaços, cair nas portas, janela, cair no telhado. Não, eu quero te dar uma nova casa. Não, Senhor. É uma nova casa. É uma casa nova. Então Paulo fala, olha, esse corpo novo para nascer, o velho tem que morrer. Tem que morrer. Esse é o mistério da morte, né? Que a gente não entende porque não passou por isso ainda, né? Mas é isso. Então, Paulo, ele diz assim, olha, eu selecionei aqui alguns versículos para nós encerrarmos. Paulo, logo no versículo 2, ele faz a defesa do Evangelho e diz assim, olha, por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que
Olha, tem um desde que aqui, né? Aí nós chegamos no ponto que o senhor Valdir ele mencionou. Nós somos salvos por meio desse evangelho. Todos? Não. Desde que se apeguem firmemente à palavra que foi pregada. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Não basta somente crer. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Eu creio no Evangelho, na Bíblia. Mas se nós não nos apegarmos firmemente a esta palavra, a nossa fé é vã. Agora vem a pergunta: o que é se apegar firmemente à palavra? O que é esse se apegar firmemente à palavra? Entregar tudo a Cristo. Entregar tudo a Cristo. Viver como se realmente nós cremos nisso. Porque se eu viver de qualquer jeito por aí, e Paulo ele faz uma exortação dura, braba, aqui no versículo, eu até anotei aqui, deixa eu ver. Aqui versículo 38. Versículo 38 ou 32, vou ler do versículo 32, diz assim: olha, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo cita uma filosofia que era ensinada pelos epicureus. Os epicureus, nos dias de Paulo, eram um grupo de pessoas ligadas a Epicuro, um filósofo, que tinha a seguinte filosofia de vida: vamos comer, vamos beber, vamos farrear, vamos fazer sexo, vamos fazer orgia, fazer de tudo, porque amanhã morreremos, e morrendo acabou. Então curta a vida, porque a vida é curta. Faça de tudo que você puder. Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Esse já direto, né? Escorregou. Era essa filosofia dos epicureus. Eles eram fatalistas. Eles não acreditavam em esperança nenhuma de ressurreição, de juízo eterno, de prestar contas. Já o Evangelho é diferente, né? Sabemos que todo homem prestará contas de tudo a Deus. Então nós temos que viver sabendo que de tudo que nós fizemos vamos prestar contas. Temos que prestar conta. O que fizemos da vida, né? Jogamos a vida fora assim, comamos e bebamos, né? Estamos comendo de tudo, não estava nem se importando com o que fazia mal, o que não fazia. Vamos nos encher de carne, gordura, calorias, tudo que mata, tudo que dá infarto, tudo aquilo que pode causar um derrame. Vamos beber, né? Vamos chapar o coco de tudo aí que vier pela frente, vamos fumar, vamos usar droga, vamos fazer de tudo, que amanhã vamos morrer mesmo, acabou? Então, para que se preservar? Esta é a filosofia dos epicureus, e Paulo fala assim: olha, se não existe ressurreição dos mortos, então os epicureus estão certos, vamos fazer como eles, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não existe ressurreição dos mortos, por que eu exponho minha vida à morte todo dia? Por que eu lutei com feras em Éfeso? Paulo, ele compara a luta que ele teve com os Éfesos. Quem eram os Éfesos? Aqueles que tinham Diana como a sua principal deusa, que Paulo chegou lá, converteu um ourives chamado Demétrios, e toda a cidade veio contra ele, porque alguns já estavam destruindo seus ídolos, queimando seus livros de idolatria, os objetos de culto a Diana. Paulo causou uma revolução. Paulo, onde chegava, causava uma revolução. Ele causou uma revolução lá em Éfeso, e a cidade toda veio contra ele para matar ele. Então Paulo fala: olha, em Éfeso eu lutei como se estivesse lutando com feras. Agora eu pergunto para vocês: se Cristo não ressuscitou, que adianta eu estar lutando desse jeito? Que adianta eu estar expondo minha vida? Que adianta eu estar enfrentando a morte todo dia? Então é vão o meu trabalho, é vã minha pregação. Das duas uma: ou Cristo realmente ressuscitou, ou Paulo era louco. Fazer tudo isso por uma causa mentirosa, como eu citei no princípio. E aí Paulo fala assim: olha, por isso, meus caros,
Ele diz assim, olha a dura que Paulo deu. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso aqui foi transformado num ditado hoje. Qual é aquele ditado? Diga-me com quem andas, eu te direi quem você é. Porque aqui está dizendo, as más companhias corrompem, estragam os bons costumes. Você pode ter sido educado, criado com toda a educação, melhor das educações possíveis, mas se você começar a andar com más companhias, você acaba habituando-se aos costumes dela. Então Paulo diz assim, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de você. Olha que dura que Paulo dá aos Coríntios, hein? Tinha que ser aos Coríntios, né, Jason? Desde antigamente. Pastor, se eu for andar na rua, passar a autoridade liberada, os dois vão para a cadeia. Está com ele, é bandido também. Esse fumador, fuma maconha, o outro está junto, é tudo. Daí surge os ditados, farinha do mesmo saco, como que é? Daí por diante, né? Então, feijão da mesma panela, farinha do mesmo saco, né? Qualquer coisa assim, né? É isso mesmo? Farinha do mesmo saco. Então, as más companhias estragam, corrompem os bons costumes. Então, Paulo dá uma dura nos corintianos. Tinha que ser aos coríntios. Desde antigamente era trabalho. Sempre foi, né? Sempre deu trabalho. Por isso, ele diz assim, vocês parem de pecar, recuperem o bom senso, vocês estão doidos, pois há alguns que não têm conhecimento de Deus. Olha só, Paulo é camarada que levava a sério mesmo, né? Ele falou, olha, pastor, o único time que luta, que briga, que ganha, é os corintianos. O que eu fui fazer? Mexer com esse povo aí. Deixa pra lá. Hoje à noite a gente conversa, tá? À noite a gente conversa. À noite. Vocês vão saber por quê. Depois do culto lá no café a gente comenta. Bom, deixando pra lá. Só para descontrair, né? Então Paulo, veja bem, queridos, Paulo ele faz essa exposição que eu digo, olha, não há outra exposição tão perfeita, boa, tão contundente, não deixa dúvida, como essa, a defesa que Paulo faz do Evangelho. E por fim, lá no versículo 55, ele, como se falando com a própria morte, ele diz assim, onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ó aguilhão do boi, aquilo que cutucava os homens, né? Onde está? Que a morte sempre foi a coisa mais temível pelo homem, a coisa mais temível. Vou falar uma verdade, eu não tenho medo da morte não. Esse mundo aqui não me prende mais não, sabia? Eu não espero nada desse mundo não. Espero não tenho medo. Deus fala para você, você vai morrer amanhã. Aleluia. Demorou. Eu esperava não chegar até aqui, tudo que eu estou vivendo é lucro. Se por acaso o Senhor me recolher, não chora que eu não fiz a minha escolha. Você que vai sentir, né? Mas não se preocupa que eu não fiz a minha escolha. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 80, 90, não sei, né? Aí, todos nós devemos ter essa consciência. Está aqui para o tempo. Eu falo para minha cunhada que ela vai, você vai morrer desse jeito. Mas vai você, foi amém. Amém, né? Morrer. Paulo,
Ele tinha essa convicção, ele dizia, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu tenho a seguinte opinião. Eu vim para esse mundo pelado, careca e banguela. O que eu alcancei aqui, para mim, tudo foi lucro. Ganhei dente nessa vida, ganhei cabelo, ganhei roupa, né? Lucro, né? Não vou levar nada. Não vou levar nada. Olha o WhatsApp chamando. Os faraós, sabe por que eles construíram aquelas pirâmides todas? Eles guardavam seus tesouros ali junto com eles, e eles tinham esperança de um dia estar ressuscitado. Eles acreditavam que eles poderiam reviver, por isso que o corpo deles era todo embalsamado, aquelas coisas, tudo, e colocar aqueles sarcófagos para manter, e era guardado os tesouros deles junto ali com eles, naquelas pirâmides, que eram construídas exatamente para captar a energia do sol, da natureza, tudo favorável à conservação dos corpos. Olha, daí. Aí eu faço a pergunta: alguém já viu um enterro ser seguido por um caminhão de mudança? Carregando um caminhão de transportadora, carregando tudo aquilo que a pessoa ganhou, alcançou, conquistou, seguindo o enterro? Ninguém nunca viu isso, né? Já morreu? Ó. Já foi no enterro de anão? De quê? De anão? Anão? Não. Nunca vi enterro de anão. Ah, não. Não faz desconto aí. Ah, não. Esse não é piada. Bom, gente, para nós encerrarmos, então, aí Paulo no versículo 51 diz assim: eis que lhe digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que Paulo quis dizer com isso? Que nem todos dormiremos. Que ele queria dizer que muitos vão estar vivos quando Jesus voltar. Esses não dormirão, esses não enfrentarão essa morte física, mas mesmo assim serão transformados. Porque quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, imediatamente, num segundo piscar de olhos, nós ganhamos novo corpo e subimos. Olha que sabedoria, nem todos dormiremos. Paulo ele tinha certeza da vinda de Cristo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis nesse novo corpo, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Coisa linda, a morte foi destruída pela vitória. Portanto, meus amados irmãos, a palavra de incentivo: mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. É o trabalho no Senhor, no Senhor. Você não está trabalhando na igreja para o pastor, para uma instituição, você está trabalhando no Senhor, e o seu trabalho no Senhor não é vão. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque o vosso trabalho no Senhor terá uma recompensa. Não sabemos que tipo de recompensa vamos receber na eternidade pelo nosso trabalho prestado aqui, mas será alguma coisa assim, a mais. Então por isso que vale a pena, compensa você trabalhar, se esforçar, se dedicar, se doar, sabendo que você não está trabalhando numa instituição humana, não está se esforçando para uma instituição humana, nem para um pastor terreno, mas você está
fazendo o seu trabalho no Senhor, para o Senhor, e isso tem uma recompensa. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nessa manhã, uma palavra esclarecedora, uma palavra orientadora, uma palavra de esperança, com relação aos que já dormiram, com relação a nós que estamos vivos, com relação ao nosso futuro. Obrigado, Pai, porque nós temos esta revelação. Obrigado porque nós temos esse esclarecimento. Não somos como aqueles que não têm esperanças, e a nossa esperança é essa, somente essa, Senhor, que um dia tu voltará, ou nós iremos para ti, e aí temos uma nova vida, um novo corpo, com tudo que teremos direito, Senhor. Portanto, mantenha-nos firmes, porque nós temos que permanecer firmes, apegados a esta palavra, a este evangelho, para que nós possamos assim alcançar tudo isso que nós temos pregado, Senhor, a salvação das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Queridos, lindo, né?